Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Wellington Vieira, sou professor de matemática e nessa aula vamos corrigir o plano de estudo doutorado segundo ano do ensino médio, ok? O PET de número 2, semana de número 6. Essa será a nossa correção. Mas antes, deixa eu te pedir aquele like para poder fortalecer o nosso canal. E caso você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações. Assim você não vai perder nenhuma novidade que é postada aqui no nosso canal diariamente. Peço também que você possa compartilhar essa aula com todos os seus amigos, com todos os seus conhecidos. Assim o nosso canal vai poder ajudar o máximo possível de pessoas, ok? Conto com sua ajuda, conto com sua colaboração, conto também com a sua participação. Para essa aula, nós teremos como unidade temática, ou também conhecido como eixo temático, os números, contagem e análise de dados. O tema que nós estaremos abordando é justamente a contagem. E o tópico são questões envolvendo arranjos, combinações e permutações sem repetição, ok? Então essas serão as questões que estaremos corrigindo. Mas antes de passarmos às correções das questões, eu quero dizer para você que aqui em nosso canal existe uma super aula que vai te ajudar a compreender todos os conceitos que vamos utilizar para a resolução dessas questões, ok? É só você clicar no card que está aparecendo aqui acima ou vá aqui na descrição dessa aula e aí você pode clicar também. Você será direcionado a essa super aula. Perfeito? Tranquilo? Então vamos lá para as nossas correções. Olha só, acompanha na tela a questão de número 1 que diz assim. Em um restaurante existem 4 opções de bebida, 3 opções de prato principal e 2 de sobremesa. De quantas maneiras distintas um cliente pode montar seu almoço contendo um prato principal, uma bebida e uma sobremesa? Então vamos lá. Olha só, primeiro ponto importante, prato principal, tem que escolher, não é isso? Escolhe o prato principal e escolhe a bebida e escolhe a sobremesa. Perfeito. Então, vamos lá. Lembrando que para prato principal existem quantas possibilidades? São 4 opções. Para bebidas são, aliás, 4 opções para bebida, não é isso? 4 opções para bebida. Para prato principal são 3 opções, tá ao contrário lá em cima, não é isso? E 2 para sobremesa, 2 para sobremesa. Perceba que apareceu o E aqui, ó. E a presença do E nos indica que é uma multiplicação. Onde eu tenho que 3 vezes 4, 12. 12 vezes 2, 24. Então, 24 maneiras, ok? De 24 maneiras aí, pode então montar o seu almoço. Ok, tranquilo? Então, vamos avançando. Perfeito. Questão de número 2 diz assim, ó. Analise cada uma das situações abaixo e classifique-as como 1. Permutação, 2. Arranjo ou 3. Combinação. E depois marque a alternativa que contém a sequência correta. Vamos lá, primeiro ponto. Eleger um presidente e um vice-representante de uma comissão dentre 10 pessoas. Perceba que dessas 10 pessoas, a ordem de escolha vai importar. Porque aquele que eu escolhi primeiro, ele vai ser o presidente. E aquele que eu escolhi em segundo vai ser o vice-presidente. Então, se a ordem importa, nesse caso é um caso de arranjo número 2, ok? Número 2. Então, se eu já começo com o número 2, eu já descarto a letra A, descarto a letra B, descarto a letra D. Fico com dúvida entre letra C e letra E. Se eu estou com dúvida entre letra C e letra E, então já sei automaticamente que essa segunda opção aqui é o 3. Mas vamos ver se realmente é. Olha só, escolher 2 funcionários para representar a empresa dentre 30 funcionários. Então é uma escolha. Se é uma escolha, nós estamos entre arranjo e combinação. A ordem de escolha importa? Não. Por que a ordem de escolha não importa? Porque é para escolher simplesmente 2 funcionários entre 30 funcionários. Então, se a ordem da escolha não importa, é um caso de combinação. Então, está correto? Realmente, combinação. Aí no próximo aqui, ó, ficamos em dúvida, não é isso? Entre quem? Entre ser uma combinação ou ser uma permutação. Vamos ver? Olha só. Vamos lá então. Aliás, a terceira, né? O terceiro ponto é o 2 ou 3. Ou é arranjo ou é combinação.
Vamos lá. Formar senhas de 6 dígitos com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9 sem repetir nenhum deles. Vai formar uma senha, ok? Uma senha lá. Então, se vai formar uma senha, nesse caso aqui, perceba que é um caso de arranjo, ok? É um caso de arranjo, porque a ordem de escolha, nesse caso, ela vai importar. Lembrando que é sem repetir, ou seja, de forma o quê? Distinta, ok? Então, nesse caso aqui, vai ser 2, ok? 3, 2. Muito bem. Vamos para a próxima, então. Olha só. Formar combinações de números com os dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu quero formar combinações com esses mesmos dígitos aí, então significa que eu vou simplesmente trocá-los de lugar. Trocar de lugar é uma permutação. Permutação 1. Então, por enquanto, 2, 3, 2, 1. Próximo. Organizar 6 livros em uma prateleira em qualquer ordem. Se eu vou organizar em uma prateleira em qualquer ordem, nesse caso aqui, novamente, nós temos uma permutação. É só trocar de lugar. Então, até agora, achamos 2, 3, 2, 1, 1. Ok? Próximo, então, vamos lá. Sortear 3 pessoas em um grupo de 20 pessoas. Ora, se eu vou sortear 3 em um grupo de 20, ok? A ordem de escolha, nesse caso, não importa. Então, se a ordem de escolha não importa, nós vamos para combinação, é a 3. Perfeito? Então, vamos ver a sequência. 2, 3, 2, 1, 1, 3. Nesse caso, que letra que nós vamos marcar? Vamos ficar com a letra E. Beleza? Então, vamos lá. Avançando. Questão de número 3. Dados os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, pergunta-se, letra A, quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar? Escolhe o primeiro, E escolhe o segundo, E escolhe o terceiro. Para a primeira posição, são 6 números, ok? Como são algarismos distintos, para a segunda posição, como já escolheu 1, só tem 5. Para a terceira posição, como já escolheu 2, só tem 4. O E é uma multiplicação. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120 números. 120 números, ok? São possíveis formar aí. Muito bem. Então, vamos para a próxima. Letra B diz assim, ó. Quantos números de 4 algarismos podemos formar? Escolhe o primeiro, E escolhe o segundo, E escolhe o terceiro, E escolhe o quarto. Para a primeira posição, 6 números, não é isso? Lembrando, são algarismos o quê? Distintos. Para a segunda posição, são 5 algarismos. Para a terceira posição, são 4. E para a quarta posição, são 3. Lembrando que o E representa uma multiplicação, onde 6 vezes 5 vai dar 30, 30 vezes 4 vai dar 120, 120 vezes 3, 360 números, ok? 360 números. Vamos continuar avançando agora. Letra C. Quantos números de 4 algarismos? 1, escolhe o primeiro, E escolhe o segundo, E escolhe o terceiro, E escolhe o quarto. Terminando com 5. Perceba que tem que terminar com algarismo 5, ok? Podemos formar, lembrando, algarismos o quê? Distintos. Algarismo 5 só apareceu 1 na sequência de números que ele nos trouxe, ok? Beleza? Então, da sequência de números lá, são 6 números. Já escolhi 1. Então, para essa posição, só tenho 5 números. Para essa posição, já escolhido 2 números, só tem 4. Para essa posição, já escolhido 3 números, só tenho 3. Ok? Então, vamos lá. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Ok? 20 vezes 3, 60. Vezes 1, 60 números. Letra C, 60 números. Então, fechou. Muito bem. Próxima agora, letra D. Letra D é quantos números ímpares de 3 algarismos distintos podemos formar? 1, escolhe o primeiro, E escolhe o segundo, E escolhe o terceiro. São 3. 1, 2, 3, não é isso? Escolhe aí quaisquer um. Aliás, escolhe aí, não é isso? Um número ímpar para poder colocar. Tudo bem? Lembrando que para que um número seja ímpar, é necessário que o algarismo das unidades seja
tem a terminação em 1, ou 3, ou 5. Não é isso? Nesse caso, ou 1, ou 3, ou 5. Olha só. Então, ou 1, ou 3, ou o 5. Então, 1, ou 3, ou 5. Não tem mais nenhum algarismo. Ou você escolhe 1, ou 3, ou 5. Se pode ser 1, ou 3, ou 5, então significa que para essa posição aqui nós temos 3 possibilidades, ok? Então, 3 possibilidades para esta posição. 3 possibilidades para essa posição. Lembrando, são algarismos do quê? Distintos. Então, para essa posição aqui, nós temos quantas possibilidades? Nós temos 5, ok? E para esta posição aqui, nós temos 4. Então, vamos lá. 5 vezes 4 vai dar 20, ok? 20 vezes 3, 60. Então, são 60 números. 60 números de 3 algarismos. Muito bem distintos, não é isso? No caso aí, ímpares. Letra E agora. Quantos números de 6 algarismos distintos divisíveis por 2 podemos formar? Então, vamos lá. 6 algarismos. 1, escolhe o primeiro, né? 2, escolhe o segundo. E 3, escolhe o terceiro. E 4, escolhe o quarto. E 5, escolhe o quinto. E 6, escolhe o sexto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tranquilo? Agora tem que ser 6 algarismos distintos divisíveis por 2. De 1 até o número 6. Divisível por 2, nós temos o 2, o 4 e o 6. Então, para essa posição, nós temos 3 possibilidades. Continuando, para essa primeira posição, dado que já escolheu um número, não é isso? Lembrando, são algarismos distintos. Então, só tem o 5. Para essa aqui, tem 4. Para essa aqui, tem 3. Para essa daqui, tem 2. Para essa daqui, tem uma posição só. Lembrando que o E na matemática é uma multiplicação, então basta que nós façamos a multiplicação desses números. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 3, 360. Então, 360 possibilidades. E aqui nós encerramos a questão de número 3. Então, vamos avançar. Próxima questão. Questãozinha de número 4 agora. Então, vamos lá? Considerando os anagramas da palavra editora, calcule o total de anagramas possíveis. Primeiro ponto importante, tem alguma letra que está repetindo? Não. Editora não tem letra repetida. Então, para a gente calcular o anagrama, simplesmente precisamos fazer uma permutação simples. Então, vamos lá? Permutação de quantas? De quantas letras tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Permutação de 7, 7 fatorial, que é 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E aí você pode multiplicar esses valores aí. Lembrando que 2 vezes 1, 2 vezes 3, 6, 4 vezes 6, 24, ok? 24 vezes 5, 120. 120 vai multiplicando. Você vai chegar, então, 5.040. 5.040 é o número que a gente vai chegar, ok? 5.040 anagramas. 5.040 anagramas. Beleza? Tranquilo? Então, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. 24 vezes 5, 120. 120 vezes 6, 720. 720 vezes 7 dá 5.040. Ok, tranquilo. Letra B agora. Os anagramas que começam com consoante. Então, beleza. Se os anagramas começam com consoante, então nós temos aqui, ó, 1, escolhe o primeiro, E escolhe o segundo, E o terceiro, E o quarto, E o quinto, E o sexto, não é isso? E o sétimo também. São 7 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfeito. Só que como a primeira começa com consoante, nesse caso aqui nós temos como opção D, T e R, não é isso? Então, para essa posição, nós temos 3 aqui possibilidades. Se eu tenho 3 possibilidades para essa posição, para essas outras aqui, eu simplesmente preciso fazer o quê? Trocar de lugar, não é isso? Escolhido a primeira consoante, eu posso, então, simplesmente trocar as outras de lugar. Trocar de lugar é uma permutação. Permutação de 6. Permutação de 6 é 6 fatorial.
6 fatorial já sabemos que é 120. 720, melhor dizendo. 720. Então, nesse caso aqui é só fazer a multiplicação entre esses valores aí, ok? Então, fazer a multiplicação 3 vezes 720. 3 vezes 720. Aqui eu tenho um E, então é a multiplicação. 3 vezes 720, 3 vezes 0, 0. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 7, 21. Ou seja, 2.160 maneiras, não é isso? Diferentes aí de escrever a mesma palavra. Então, nesse caso, 2.160 anagramas. Vamos para a letra C agora. Os anagramas que possuem as letras D, O e R sempre juntas. D, O e R sempre juntas. Então, vamos lá. Então, vamos pensar aqui, ó. Escolhe a primeira, E a segunda, E a terceira, E a quarta, E a quinta, E a sexta, E a sétima, ok? D, O, R sempre juntas. Então, vamos colocar aqui, na primeira posição, D, O, R. Ok? Mas aí você pode, então, virar e falar assim, professor, mas a questão não falou que é na primeira posição. Exatamente. Então, significa que pode estar na primeira, nas primeiras posições, ou ela pode estar em outras posições, não é isso? Então, significa que nós vamos fazer uma permutação. É, exatamente. Nós vamos considerar isso aqui, ó, como sendo uma palavra só, ok? Então, vou considerar aqui como sendo uma palavra só. Vou fechar aqui. Prontinho. Como sendo uma só. Então, sendo ela uma só, ela pode estar aqui, ou pode estar aqui, ou aqui, ou aqui, ou no final, ok? Então, para facilitar para nós, simplesmente vamos considerar como sendo a mesma aí, uma só. Uma mesma, tá? E aí, nós vamos fazer uma permutação. Permutação de quanto nesse caso? Vamos fazer uma permutação de, considerando aqui como sendo uma palavra só, 1, 2, 3, 4, 5, ok? Permutação de 5, que é 5 fatorial, que é igual a 120. Perfeito. Então, 120 anagramas. Então, é importante você visualizar isso aqui, ó. Nessa ordem, ok? Então, como é nessa ordem, então simplesmente que a gente precisa fazer o quê? É considerar as três como sendo uma palavra só, ok? Como sendo uma letra só. E aí nós vamos, então, simplesmente trocar de posição, olhar quantas tem lá e a gente faz a multiplicação. Aí fica fácil. Letra D agora já é diferente, né? Os anagramas que terminam com as letras T e D juntas. Em qualquer ordem. Agora sim, em qualquer ordem. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, tá a 7 aí. Dessas 7 aí, T, E, D. Só que agora terminam, não é isso? Vão terminar com essas letras aí. Muito bem. Então, se elas vão terminar com essas letras aqui, eu vou deixar aqui como sendo uma só, tá bom? Então, nesse caso aqui, permutação de quanto? De 3. Permutação de 3, 3 fatorial, que é 6. Perfeito. Então, o que mais que eu posso fazer aqui a permutação? Elas vão estar juntas aqui. Nessas últimas posições, são elas aqui, já estão fixas. Agora eu tenho esses aqui, ó. Esses aqui podem trocar de lugar entre eles, ok? Eles não vão poder ocupar essas posições aqui. Então, nós temos uma permutação de quanto aqui? Permutação de 4, não é isso? 1, 2, 3, 4. Que é 4 o quê? Fatorial. 4 fatorial vai dar 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, vezes 1, 24. Então, 24 E. E é uma multiplicação, que eu tenho 24 vezes 6, ok? Para achar o resultado final, é só multiplicar 24 vezes 6. Então, 24 vezes 6. 24 vezes 6 vai dar um total de
144, não é isso? 4 vezes 6, 24, vão 2. 6 vezes 2, 12, 2, 14. 144 anagramas. Muito bem. Então, vamos para a próxima. Questão de número 5. Uma questão caiu na prova do Enem em 2009. Diz que 12 times, se inscreveram em um torneio de futebol amador. O jogo de abertura do torneio foi escolhido da seguinte forma. Primeiro foram sorteados 4 times para compor o grupo A. Em seguida, entre os times do grupo A, foram sorteados 2 times para realizar o jogo de abertura do torneio, sendo que o primeiro deles jogaria em seu próprio campo. Isso aqui é importante, tá bom? E o segundo seria o time visitante. A quantidade total de escolhas possíveis para o grupo A e a quantidade total de escolhas dos times do jogo de abertura podem ser calculadas através de... Beleza, vamos pensar um pouquinho então. Vai fazer a escolha dos times. Então, 12 times se inscreveram, vai se escolher 4 times. Ora, de 12 se escolhe 4. A ordem, nesse caso de escolha, importa? Não. Se a ordem não importa, é um caso de combinação, ok? Então, nesse caso aí, o primeiro ponto aí é uma combinação. Combinação de 12 vai escolher 4. Tranquilo? Agora, depois que foi formado aí, então, o grupo, que fosse os 4 times, então vai sortear 2 times, não é isso? Para realizar o jogo de abertura lá. Então, vai fazer uma combinação e, para a segunda escolha, é importante você entender o seguinte, que agora a ordem importa. Porque quem sai primeiro joga no seu próprio campo. Quem sai segundo está jogando no campo visitante. Então, nesse caso aqui, já não é mais uma combinação, porque a ordem importa. Então, é um caso de arranjo. Arranjo de 4, se escolhe 2. Arranjo de 4, tomar 2-2. Então, nesse caso aqui, letra A, ok? Uma combinação e um arranjo respectivamente. O que quer dizer a palavra respectivamente? Quer dizer que vai seguir essa ordem. Tranquilo? Beleza? É isso aí. Então, vamos lá. Depois que a gente já conseguiu fazer aí essa questão de número 5, vamos agora para a próxima questão, que é a questãozinha de número 6, ok? Questão de número 6 diz assim, ó, uma empresa confecciona e comercializa um brinquedo formado por uma locomotiva pintada na cor preta. Questão do Enem 2019. Mais 12 vagões de iguais formato e tamanho, numerados de 1 a 12. Dos 12 vagões, 4 são pintados na cor vermelha, ok? 3 na cor azul, 3 na cor verde, 2 na cor amarela. O trem é montado utilizando-se uma locomotiva e 12 vagões, ordenados crescentemente segundo suas numerações, conforme ilustrada a figura. De acordo com as possíveis variações nas colocações dos vagões, a quantidade de trens que podem ser montados expressa por meio de combinações é dada por... Olha, primeiro ponto importante aqui que você tem que entender, que a escolha nesse caso aqui, a ordem não importa, ok? A ordem de escolha nesse caso não importa. Se a ordem de escolha nesse caso não importa, nós estamos diante de uma combinação. Tranquilo? Combinação. Ora, para você escolher aí na cor vermelha, você precisa de 4, não é isso? 4. 4 de quanto? De 12, ou seja, é uma combinação. Combinação de quanto? De 12 tomados 4 a 4, ok? Então, tem 12 vagões, desses 12 vão escolher 4 para ser pintado de vermelho. E agora, para ser pintado na cor azul, combinação de... Já não tem mais 12, não é isso? Já foram escolhidos 4, então só tem 8. Nesse caso, então, vai ser uma combinação de 8 tomados 3 a 3. Ok? E agora na cor verde, já não tem mais 8, não é isso? Já escolheu 3, só tem 5. Combinação de 5 tomados 3 a 3. Eram 5, escolheu 3, ficaram 2. Combinação de 2. Desses 2, obviamente, serão escolhidos os 2. Perfeito? Então, combinação de 12 tomados 4 a 4. Combinação de 8 tomados 3 a 3. Combinação de 5 tomados 3 a 3. E combinação
de 2 tomados 2 a 2. Lembrando que o E da matemática é uma multiplicação. Então, nesse caso, vai ficar a combinação de 12 tomados 4 a 4 vezes combinação de 8 tomados 3 a 3 vezes combinação de 5 tomados 3 a 3 vezes combinação de 2 tomados 2 a 2. E essa é a nossa resposta. E ela está em qual letra? A nossa resposta está na letra E. Ok? Tranquilo? É isso aí. Então, chegamos ao fim de mais uma de nossas correções. Quero te agradecer demais por você ter assistido até aqui, ok? Quero te convidar para quinta-feira, às 3 da tarde, nosso quiz do PET. Isso mesmo, nosso quiz, para poder te ajudar e a tirar quaisquer dúvidas que tenha ficado ao longo dessa semana de estudo aí, beleza? Vou deixar aqui também as minhas redes sociais, caso você queira seguir. Peço aquele like para poder fortalecer o nosso canal, ok? E aí, vou ficando por aqui. Até uma próxima oportunidade. Ó, tchau, tchau e fui! Até a próxima!